Afinal, o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação, tipificado ao teor do artigo 122 do Código Penal, deixou ou não de ser crime da competência do Tribunal do Júri? Com o advento, no final do ano passado, da Lei 13.968/2019, que todo mundo chama de pacote anticrimes, o crime tipificado ao teor do artigo 122 sofreu uma profunda alteração na sua redação. Originariamente, nós tínhamos apenas o caput e o parágrafo único dizendo que, se do induzimento, da instigação ou do auxílio ao suicídio a vítima morresse ou sofresse lesão corporal de natureza grave, nós tínhamos um crime com penas obviamente distintas, a depender de seu resultado morte ou lesão corporal grave. Agora, no artigo 122, nós passamos a ter 7 parágrafos descrevendo diversas outras condutas que não existiam originariamente na redação do artigo 122. E na hora que isso aconteceu, muitas pessoas começaram a observar lá no Código de Processo Penal, mais especificamente no artigo 74, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, que estabelece a competência do Tribunal do Júri. E o que é que acontece? Se você pegar o parágrafo 1º do artigo 74 do CPP, você vai ver que ele especifica que são da competência do Tribunal do Júri os crimes contra a vida. Aí ele fala homicídio, artigo 121, parágrafo 1º e parágrafo 2º, induzimento e instigação ao auxílio ao suicídio, que é o artigo 122, parágrafo único, é o que está escrito lá no Código de Processo Penal, artigo 123, que é o infanticídio, artigo 124, 125, 126, 127, que são as modalidades de aborto, literalmente, taxativamente, não acredite em mim não, pega o seu Vadmec e vai olhar. O artigo 74, parágrafo 1º do CPP diz que suscita competência ao Tribunal do Júri, dentre outros, o crime tipificado no artigo 122, parágrafo único do Código Penal brasileiro. E a partir daí, muita gente começou a dizer, opa, como deixou de ter parágrafo único no artigo 122, esse artigo deixou de ser da competência do Tribunal do Júri. Com todo respeito a quem advoga tese nesse sentido, eu ouso discordar. Eu entendo que aqui nós temos que fazer uma observação conglobante da lógica penal e processual. O que é que o parágrafo 1º do artigo 74 do Código de Processo Penal queria nos dizer? Esta redação desse dispositivo é de 1948. E sabe o que é que ele queria dizer? Ele queria dizer que os crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados, suscitam competência ao Tribunal do Júri. A especificação que ele nos apresenta, artigo 121, parágrafo 1º e 2º, artigo 122, parágrafo único e por aí vai, é para delimitar que a competência do júri se aplica aos crimes dolosos contra a vida, sejam eles tentados ou consumados. Por óbvio, os crimes culposos contra a vida, como é o caso do homicídio culposo, não estariam abrangidos pela competência do Tribunal do Júri. Não me parece que essa lógica tenha sido modificada em decorrência do pacote anticrimes. Vou dizer de novo, não me parece que essa lógica tenha sido alterada em decorrência da introdução do pacote anticrimes. Por óbvio, se agora nós tivemos uma especificação
expansão descritiva, como costumava dizer Nelson Hungria, do tipo penal constante ao teor do artigo 122, não me parece razoável imaginar que ele deixou de ser um crime contra a vida. Então, hoje, todas as condutas dolosas previstas no artigo 122, em que pese não existir mais parágrafo único, e sim agora 7 parágrafos, continuam sendo, ao meu sentir, na minha percepção, crimes contra a vida. E, consequentemente, se eu tenho um crime doloso contra a vida, a competência é do tribunal do júri. Fica minha crítica aqui à falha de redação legislativa. Eu acredito que o nosso legislador deveria sim ter promovido também uma alteração no parágrafo 1º do artigo 74 para não deixar sombra de dúvida, para não permitir todo esse debate doutrinário, toda essa celeuma. Mas, como o legislador não o fez, nós precisamos usar o velho e bom senso jurídico, nós precisamos usar a caracterização conglobante e a análise correlacionada da lógica penal e da lógica processual penal e, por consequente, nós precisamos entender que agora, se eu tenho mais parágrafos, se eu tenho mais descritivos de crimes no artigo 122, não seria razoável desnaturar deles a lógica de serem crimes contra a vida. E se eu não posso desnaturar o fato de serem crimes contra a vida, por consequência eu não posso abstrair a competência do tribunal do júri. Resumo da ópera. O que é que eu penso sobre isso? Eu penso que todas as condutas dolosas contra a vida, tipificadas do artigo 121 até o artigo 127 do Código Penal, incluindo os novos descritivos de crimes do artigo 122, são da competência do tribunal do júri. Pegaram o bizu?